Experiência de trabalho no Canadá. Hoje vamos falar de uns babados, vou falar de como foi minha experiência de trabalho morando aqui no Canadá. Bom, para quem me segue sabe que meu inglês não era o melhor de todos, né? E aí eu vim com inglês bem básico, então eu já estava preparada para encarar os desafios que aparecessem, sabe? Eu sabia que não ia ter como eu poder ficar escolhendo o tipo de trabalho e provavelmente que seria um entry-level job. Que entry-level é como no pessoal no Brasil chama de subemprego. E eu vim com o visto de trabalho, porque na época dava para o visto ser atrelado ao estudante. Então, Pereirão, meu marido, estava vindo estudar, e aí eu consegui ter o visto de trabalho para a gente vir junto. Hoje em dia está um pouquinho mais diferente, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, como eu sabia que o meu inglês não era dos melhores, eu me preparei no Brasil para poder trabalhar com outras coisas aqui. E aí eu fiz um curso de design de sobrancelhas. Cheguei, trabalhei um pouquinho com isso, atendi umas brasileiras, mas como eu cobrava pouco e tinham poucos brasileiros aqui na cidade que eu moro naquela época, eu não conseguia pagar as contas e eu tava doida para conseguir um emprego melhor. Aí segura o babado. Consegui um emprego de babá para trabalhar para um casal de brasileiros. Nos grupos, sabe? De WhatsApp, de Facebook, essas coisas. Estavam lá precisando, falei, ah, legal, vou aceitar. E aí fui lá ser babá. Meu inglês, né, não era bom para tentar outra coisa. E aí, enfim, trabalhei de babá, só que eles me pagavam $8 a hora, sendo que o salário mínimo na época era $15 a hora. E eles me falavam uma história triste, que tava tudo muito difícil, sabe? Tipo, duas crianças, como vamos pagar as contas? E, enfim, acabei aceitando, né, porque quando a gente chega, a gente vai pegando o que aparece. Aceitei. E aí eu tinha que ficar sempre cobrando para me pagarem, que eles enrolavam demais para me pagar. E eu tinha que ficar mandando mensagem, gente, enchendo o saco. E se alguém tá me devendo, eu vou cobrar. E eu fiquei mandando mensagem, enchendo o saco. E aí eles me pagaram, mas aí logo em seguida apareceu uma outra oportunidade para eu trabalhar na Dolorama. Uma brasileira falou, por que você não tenta lá? Eu sei que seu inglês não é bom, mas eles nem ligam muito para isso. Vai lá, conversa com a gerente. Eu fui lá conversar, a gerente era uma brasileira. E ela falou que naquela unidade não tinha vaga, mas ela me indicou para outra. Aí eu fui na outra. Na entrevista de emprego, a moça não me perguntou nada, ficou falando mais do que eu falava. Ela nem sentiu que o meu inglês era super básico. Me contratou, me botou logo onde? Para trabalhar no caixa. E foi uma experiência incrível, que eu aprendi muita coisa, né? Era sempre canadense, puxando assunto e tudo mais. E fui melhorando o meu inglês. E aí, depois dessa experiência na Dolorama, me apareceu uma oportunidade para trabalhar de PSW, Personal Support Worker. E esse tipo de emprego te dá direito a conseguir o visto. Você, como isso, por 2 anos, aí você pode aplicar. Então eu pensei, meu Deus, vai ser uma oportunidade única, né? E aí eu fui lá trabalhar para essa pessoa. Era uma moça com deficiência e ela tinha 2 crianças. E, enfim, ela queria que ajudasse com as crianças, mas quando eu cheguei lá era para fazer tudo, para eu ajudar com as crianças, dar banho, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, tudo, porque ela não conseguia fazer nada. E eu ainda tinha que ajudar ela, botar roupa nela. Enfim, tudo, gente, era muito cansativo. E para piorar, essa pessoa, ela tinha um problema chamado toque, que você tem mania de organização. Posso estar falando besteira, quem for psicólogo, por favor, explique melhor aqui nos comentários. E o filhinho dela, ele era muito cruel, sabe? Muito, o mais velho. E aí eu ainda conversei com os pais para eles buscarem terapia, porque aquele nível de crueldade não estava num sentido normal. Eu já trabalhei de babá, já cuidei de criança, vários amigos têm filhos, etc. Eu nunca vi aquilo antes. Conversei com eles e eles falaram que terapia era frescura. E aí teve um episódio assim que me chocou demais, que foi que essa criança pegou uma tesoura e estava indo enfiar na cabeça do bebezinho. E aí foi e eu consegui segurar a tesoura na hora. E o meu inglês não era bom, gente. Não conseguia explicar, eu não conseguia falar tesoura em inglês, não conseguia falar ele correu. Sabe, tipo, o meu inglês era muito básico. E ela não podia ver nada, mãe, porque ela estava debilitada. E aí eu falei, não, chega pra mim, não dá mais. Falei que eu não ia voltar, que pra mim foi a gota d'água, não tinha mais como. Eu já tava estressada, sabe? Porque era muita coisa pra eu fazer. Tinham todos esses problemas. Eu perdi minha tia nessa época, então tava assim, muito mal.
E depois que eu vi aquela cena, sabe, que os pais não estavam querendo buscar ajuda, e eu falei, cara, eu não vou ficar aqui pra. Acontece um desastre, a culpa vai ser minha. Como que vão falar que uma criança fez isso, sabe? Aí eu saí de lá, babado, assim, ó. Cara, assim, é muito bom, porque você trabalhando 2 anos, você pode aplicar pra residência, né? Sempre muda, tá? Tem que dar uma pesquisada pra ver se ainda tá valendo, porque isso vive mudando. Só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar que pode não dar certo com a família, sabe? Pode ser algo muito estressante. Então é um tiro no escuro, porque a família pode ser maravilhosa. Você pode vir ficar 2 anos com a mesma família e dar tudo certo, como pode ser um desastre e você ficar com o seu psicológico totalmente abalado. Mas, graças a Deus, assim que eu tava saindo de lá, uma brasileira que eu conheci fazendo conversação da biblioteca me disse que tinha vaga na fábrica dela, se eu queria aplicar. Eu fiquei com medo, confesso, porque eu nunca trabalhei antes em fábrica na minha vida, eu não sabia se era pesado, porque, por exemplo, construção. Eu já tentei trabalhar na construção, mas todo mundo fala que é super pesado. Nunca ninguém me aceitou. Acho que eles veem, tipo, eu magrela assim, meio molenga, já descarta. E aí, enfim, ela foi da fábrica, eu fiz a entrevista por telefone. E a moça que fez a entrevista comigo foi um amor, foi um amor. Eu acho que devia ser imigrante também. E ela tava perguntando tudo bem devagarinho, e às vezes eu não entendia. Eu falava, could you please repeat? Você pode repetir, por favor? Could you please repeat? E aí ela repetia devagarinho. Aí eu consegui responder tudo, e eles me chamaram, e aí eu entrei na fábrica, e foi uma experiência incrível, incrível de vida. Eles pagavam bem melhor, tinha benefício, não trabalhava sábado e domingo. Calma, babado. Primeiro eu fui para do Norte, e aí na do Norte, na unidade norte dessa fábrica, eu não gostei. Porque tinha uma senhora que no primeiro dia ela me chamou de idiota. Acho que tem até que cortar essa palavra. Ela falou, como você não consegue fazer isso? Que era dobrar tipo uma caixa de papelão assim grandona, meu primeiro dia. E aí depois ela ficou fazendo bullying comigo. Eu acho que era xenofobia, né? E não por eu ser brasileira, porque, gente, eu não tenho cara de brasileira aqui, eu tenho cara de indiana. Mas não sei se era, tipo, por eu ter cara de indiana, ou se era por eu ser de outro país, porque eu não sabia falar direito, tinha muito sotaque, etc. E aí ela fez bullying comigo, se juntou com umas outras velhinhas, deviam ter mais 60, gente. Babado, mais 60 se juntaram, e ficavam me imitando, ficavam olhando pra minha cara de cochicho, uma delas botou o pé pra eu cair, e eu fiquei muito triste. Isso foi só em menos de um mês. Quase todas essas experiências foram, tipo, menos de um mês. E aí conversei com uma canadense, que trabalhava lá um dia eu fazendo coisinha assim com ela, que era um amor. E aí eu acho que ela conversou com o team leader, tipo gerente, né, eu acho. E eu sei que no outro dia teve uma reunião deles falando que eles não aceitavam qualquer tipo de bullying. E por que eu não denunciei? Porque aqui no Canadá você pode até o RH denunciar que eles vão tomar uma providência. Mas eu era, tipo, imigrante, era o primeiro emprego, assim, bem melhor que eu tinha conseguido. E eu tinha que pagar as contas, porque o Pereirão tava estudando. E, sabe, sei lá, tipo, eu tava com medo, eu tava fragilizada, já tinha vindo de uma outra experiência traumática, assim, muito. Não traumática, mas que foi algo muito difícil. E não quis denunciar, sabe? E aí, graças a Deus, eu fiquei só um mês nessa unidade e eles me transferiram pro Sul. E aí no Sul eu amei a experiência, que o team leader de lá era um amor. As pessoas, a maioria era imigrante, e tinham também os canadenses que eram maravilhosos, mais ou menos da minha idade, sabe? Que a galera do outro era um pessoal mais velho e que morava mais afastado. A galera do Sul era uma galera da minha idade, os canadenses, né? E que moravam aqui na cidade que eu moro. Então são pessoas que têm a cabeça mais aberta. E aí, cara, eu adorei a experiência. Foi, assim, uma experiência tanto de vida quanto sociológica, porque eu conheci diversas histórias de diversos canadenses ali, pessoas que vieram de uma realidade bem difícil, mesmo morando aqui, sabe? Que não tiveram oportunidade de crescer e tudo mais. Todo mundo lá fez ensino médio, mas eles acabaram se envolvendo com outros problemas, acabaram indo ficar em fábrica e nunca quiseram estudar, nunca correram muito atrás disso. Então é uma realidade muito interessante que você vê. E foi uma experiência, assim, incrível. E aí, depois de um tempo, o team leader mudou para um outro cara. E aí foi babado. Aí eu não gostava. Tipo assim, a gente sempre ia na sexta-feira tomar uma cerveja, todo mundo da fábrica junto. Esse team leader, ele ia. E ele, na roda de amigos, ele era super gente boa. Mas ele, como chefe, eu não gostava. Ele tinha uma garota que ele tava dando os pegas. Então,
ele fazia tudo pra ela se beneficiar, sabe? Era uma coisa super injusta. E a gente conversava dos problemas, ele não tava nem aí, ficava falando pra gente rápido, rápido. Foi uma coisa assim, que me deixava super desconfortável. Eu não gostava, eu odeio injustiça. E aí isso começou a me cansar. Começaram a aumentar a velocidade do negócio lá, da esteira que a gente ia montando peça, 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 peça. Começou a ficar muito rápido, muito rápido. Eles estavam atrasados por conta da pandemia e tinham que entregar churrasqueiras, não sei o quê. Ia muito rápido, muito rápido. Aí eu já não tava aguentando mais, eu me machucava. E eu era uma das mais rápidas, que eu já tava lá há um tempo, né? Então, e eu peguei as coisas bem rápido e tal. E, nossa, caía direto assim, sabe? Tipo, tinha que fazer muita coisa. Meu corpo tava exausto. E eu já não tava aguentando, sabe? Com a liderança ruim, com o negócio indo rápido. Mesmo que eu adorasse as pessoas ali, sabe? Tipo, meu corpo já não tava dando. E eu tinha insegurança de procurar outro emprego por conta do meu inglês, por conta das minhas experiências, que eu me formei no Brasil, vim logo pra cá, então não tinha muita experiência profissional. E aí foi meu marido Pereirão, né, me incentivou, tipo, não, procura, procura, não desiste, vai atrás de outra coisa e tal. E foi isso que eu fiz. E aí, gente, eu mandava currículo. Noite e dia, mandando currículo. Mandava pelo Indeed, né? Mandava. E aí fui chamada para uma entrevista para trabalhar como structural designer. E como eu sou formada no Brasil em design de interiores, eu sei mexer em programas 3D. E aí me chamaram, eu fui para entrevista. Eu fiz um processo seletivo enorme, fiz prova de Excel, prova de AutoCAD, fiz um bando de coisa. Cheguei no final e me contrataram. Eu comecei lá, eu pensei que eu fosse trabalhar no escritório, né? Que nada, gente, eu trabalhava num laboratório de protótipo. Então eu tinha que ficar ajustando os desenhos 3D, enviando para uma máquina para cortar. Só que essa máquina era gigante e eram umas cartolinas gigantes, então eu tinha que ficar andando com a cartolina assim. E não era o que eu estava imaginando, sabe? Era uma mesinha toda largada e essa posição era de co-op, de estagiário. Mas eles me contrataram porque ninguém estava aplicando, não conseguiram estagiário e contrataram uma pessoa de fora por uma agência. Nessa agência, eles me falaram que eu ia ficar 3 meses trabalhando sem contrato e tudo mais, e aí que depois desses 3 meses, eles gostando de mim, eles iam fazer um contrato full-time permanente. E eu precisava de alguma coisa certa, porque na época eu estava sustentando nossa família, estava sustentando a casa. Eu era, sabe, a provedora. E tá, comecei lá, me esforçando e tal. O salário era menor do que na fábrica, mas eu pensei que ali poderia ser uma oportunidade de eu tentar conseguir um outro emprego ali dentro mesmo daquela fábrica e tudo mais e tal. Fiz amizade com o pessoal, os designers, os engenheiros, pessoas maravilhosas, maravilhosas. Pessoas incríveis, adorei. Aí foi, e o engenheiro-chefe lá, ele começou a falar assim, essa daqui é a Raquel, vai ficar um tempo com a gente. Daqui a Raquel vai ficar um tempo com a gente. Fui em perguntei pra ele, como assim um tempo? Ele falou, porque depois de 4 meses, você é desligado e a gente precisa contratar outra pessoa, porque isso daqui é uma vaga de estágio. Eu falei, mas ninguém me falou isso. Falando que ia ser contratada. Ele, não, a gente vai ter que desligar. O que a gente pode fazer é renovar por mais um tempo. Mas não vai ser, sabe, permanente full time nem nada. Aí eu falei, o quê? Ó, aí foi e comecei a mandar currículo de novo. Desesperada. Mandei. Aí fui chamada para uma entrevista de emprego para o lugar que eu estava trabalhando como assistente administrativa. E aí eu fui chamada e foi muito engraçado, porque na entrevista a gerente, ela falou assim, esse emprego é horrível, é muito difícil, você tem que fazer muitas coisas, você não vai dormir, você não vai comer, é muito difícil aqui, você quer esse emprego? Eu pensei, meu Deus, eu quero, eu precisava de um emprego. E ela falou assim, absurdos. Aí eu falei que eu aceitava, que eu tava de pé e tudo mais. Meu inglês já tava melhor nessa época, porque eu conversava muito na fábrica, né, com os amigos canadenses. Eu tava estudando também, tava fazendo aula particular. E aí foi, e ela me contratou, porque eu tinha background, né, eu tinha formação em design de interiores. E essa era uma fábrica de produtos modulares, sabe, para casa e tudo mais. Então, a pessoa que ia me auxiliar a ser assistente administrativa lá. Enfim, fui e fiquei lá quase 2 anos e me apaixonei pela área administrativa. Essa
pessoa, essa gerente que falou tudo isso, ela ficou lá só por mais um mês e ela pediu demissão. Aí entrou uma outra maravilhosa, maravilhosa, um amor de pessoa. E eu tinha uma colega de trabalho que ela é super workaholic e ela me tirava do sério, sabe? Que se não fosse ela ser tão assim, o trabalho teria sido bem mais divertido esse tempo que eu fiquei lá. Aí a dona da empresa, ela teve câncer pela segunda vez e ela decidiu vender a empresa porque parece que os números não estavam bons. Aí foi um outro cara comprou e ele começou a gerenciar e ele foi demitindo todo mundo da gestão antiga aos pouquinhos. E eu fui uma das últimas a ser demitida. Então o Nick fala até que, tipo, que bom, né? Você foi uma das últimas e você é imigrante, seu inglês não é bom, blá 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 blá. Falei, não sei como que tá a empresa, mas realmente os números não estavam bons de uns tempos pra cá. E o cara tava tentando salvar, né? Pra resgatar o investimento dele. Não sei como que tá agora. E aí, depois disso, eu comecei a aplicar para outros empregos. Me apareceram outras oportunidades, mas longe da minha casa. E eu não tinha carteira de motorista. Não tinha. Aí foi e decidi fazer a carteira de motorista. Na primeira prova, eu reprovei. Na segunda, eu passei. Perdi uma oportunidade para ser auxiliar de professora por período curtinho, sabe? Você fica só de manhã e só de noite. Um outro emprego que apareceu foi de social media, para eu trabalhar para uma outra empresa que fica em uma outra cidade aqui. Mas, quando surgiu essa oportunidade, conversei com o Pereirão e ele falou, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo profissional? E quando eu vim para o Canadá, eu estava decidida a mudar de área. Eu não queria ser mais designer de interiores e eu queria me descobrir, queria, sabe, ver minha vocação, no que eu sou boa. E ele falou, eu acho que você é muito boa nas redes sociais. Olha a sua evolução ao longo desses anos. E se é uma coisa que você quer seguir como carreira, eu te apoio. Porque, né, eu apoiei ele ao longo de todos esses anos. Ele falou, agora eu te apoio. E aí, agora, eu tô trabalhando aqui como criadora de conteúdo. E é muito difícil. Eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava como assistente administrativa. Porque o Farofa era meu hobby. Ao longo desses anos todos, o Farofa foi meu hobby. Agora ele é meu trabalho. Eu fico gravando de manhã até de noite, editando, respondendo. Eu tento responder todo mundo. Quem me segue sabe que eu tento responder todo mundo. Eu às vezes perco horas ali que eu gosto de interagir, de conversar, gosto de fazer amizades. A maioria dos meus amigos foi por conta do Farofa. E aí agora eu só trabalho, gente. Só trabalho e não ganho tanto dinheiro assim. Mas vamos continuar firme e forte, seguindo os nossos sonhos, porque a vida é isso. E eu também já falei, cara, vou tentar por um tempo. Se não der certo também, meu amor, já tô pronta pra outra. E vamos, e não vamos parar. E vamos correr atrás de, conquistar tudo. E é isso, gente. Esse é o babado. Acho que eu tentei resumir, porque se for entrar em detalhes, tem muito mais babado ainda. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como que foi a minha experiência. Lembrando que eu tô aqui no Canadá já há 4 anos, então tem muita história. Se gostou, deixa seu comentário aqui, ativa o sininho e não percam os próximos vídeos. Beijão!